Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para o começo dos anos 2000. Naquela época, a América Latina estava vivendo um momento que parecia um sonho. Pela primeira vez na história, quase o continente inteiro era governado por democracias. Mas sabe como é, né? Nem tudo que reluz é ouro. Por baixo dessa camada de otimismo, alguma coisa não ia bem. E para entender essa história, a gente vai usar como nosso guia um verdadeiro raio-x da situação, um relatório incrível de 2004, feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que foi fundo para investigar a saúde da democracia na nossa região. Olha, essa frase, ela é forte, né? Pensa no peso que ela carrega. Ela significa o fim de décadas de ditaduras militares, de histórias de muito medo, de desaparecimentos, de tortura. A liberdade de poder falar, de protestar, de escolher, tudo isso foi conquistado na raça, com muita luta. Era sem dúvida uma vitória gigantesca. E o legal desse relatório é que ele não era só para comemorar, não. Foi uma análise super crítica da democracia em 18 países. Pega o mapa aí. Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Venezuela, Peru. A lista é enorme, cobria praticamente todo mundo. E o objetivo não era só dar um check. Ah, tem eleição, então tá tudo certo. A ideia era muito mais profunda. Era entender a qualidade dessa democracia, mas pelo olhar de quem mais importa, o cidadão comum. Foi tipo uma auditoria da promessa democrática. E no papel, a vitória parecia indiscutível. As instituições estavam lá funcionando. Constituições, congressos, eleições acontecendo direitinho. A passagem de poder de um presidente para o outro, uma coisa que antes era motivo de golpe e de violência, virou rotina. Então, formalmente, parecia que a democracia tinha chegado para ficar. E é exatamente aqui que a gente entra no grande paradoxo que o relatório mostrou. Se por um lado o autoritarismo tinha acabado e as pessoas podiam votar, por outro existia um sentimento geral de frustração, de descontentamento no ar. A pergunta que valia $1 milhão era, afinal, o que estava dando errado? Para explicar esse sentimento, o relatório criou um termo que é genial, o democrata insatisfeito. Pensa naquela pessoa que diz: olha, eu sou a favor da democracia, não quero ditadura de volta, nem pintada de ouro, mas essa democracia que a gente tem aqui, na prática, não está funcionando para mim. Era isso. As pessoas acreditavam no ideal democrático, mas sentiam que o sistema, no dia a dia, não estava entregando o que prometeu. Bom, e qual era o primeiro grande motivo para essa insatisfação toda? Era uma coisa bem concreta que doía no bolso e na vida. As novas liberdades, as reformas econômicas, nada disso tinha se transformado de fato numa vida melhor para milhões de pessoas. A democracia ainda tinha uma conta enorme para pagar, a chamada dívida social. 218 milhões. Esse era o número de pessoas vivendo na pobreza na América Latina em 2002. Mas o dado que realmente assusta, que o relatório destaca, é que esse número tinha aumentado desde 1990. Ou seja, mais de uma década depois do início da redemocratização, o número de pobres na região tinha crescido. Era um balde de água fria. E o problema não era só a pobreza, mas também a imensa desigualdade, a marca registrada da região. Para medir isso, se usa o coeficiente de Gini, que é basicamente assim: quanto maior o número, mais a riqueza está concentrada na mão de poucos. E o interessante aqui é ver como a situação variava. Olha só o Brasil, um dos campeões mundiais de desigualdade na época. Bem diferente do Uruguai, por exemplo. Isso mostra que não dá para tratar a América Latina como uma coisa só. E essa desigualdade toda minava a própria base da democracia, a ideia de que todos são iguais perante a lei. O segundo grande desafio era a fraqueza do próprio Estado. O relatório usa uma palavra ótima para isso, um Estado anêmico. Sabe, é como uma pessoa que existe, tá ali, mas não tem força, tá fraca. O governo existia no papel, mas suas instituições não conseguiam garantir os direitos mais básicos para todo mundo, de forma igual. Essa descrição é perfeita, legalidade intermitente e parcial. O que isso quer dizer na prática? Que a lei do Estado não pegava em todo lugar. Em muitas regiões, especialmente nas mais pobres ou afastadas, quem mandava não era o governo, mas sim o crime organizado, o poder local, enfim, poderes paralelos. O Estado simplesmente não conseguia chegar lá para proteger as pessoas ou garantir a lei. E essa fraqueza do Estado era sentida na pele. Olha só que dados impressionantes sobre a experiência de quem precisava de um serviço público. De cada 10 pessoas que buscaram ajuda do governo, quase 8 relataram algum tipo de maltrato. E para mais de 20%, a coisa foi pesada. Humilhação, pedido de propina. Imagina só, o Estado, que deveria servir e proteger, acabava maltratando e humilhando.
Bom, e aí a gente chega no terceiro desafio, que é quase uma consequência dos outros dois. Se a vida não melhora, e o Estado não protege e ainda te trata mal, em quem você vai confiar? O resultado foi uma crise de confiança generalizada. E não era só uma desconfiança com os políticos do momento, era algo mais profundo. Era com as instituições, como os partidos e o Congresso, que eram vistos como corruptos e clientelistas. E uma das fontes dessa desconfiança era o famoso clientelismo, a troca de favores por apoio político. E, de novo, a gente vê como a América Latina não é um bloco só. Enquanto no Chile a percepção disso era menor, na República Dominicana, mais da metade da população conhecia alguém que tinha recebido algum privilégio por apoiar o governo. Esse tipo de prática simplesmente destrói a fé de que as regras do jogo valem para todos. Então, juntando tudo isso, a dívida social, o Estado fraco e a crise de confiança, o relatório chega numa conclusão muito poderosa. A democracia não podia ser só um ritual de ir votar de tempos em tempos. Ela precisava ser algo muito mais real, mais concreto na vida das pessoas. E essa comparação aqui resume a ideia central de forma brilhante. De um lado, na esquerda, a gente tem a democracia eleitoral. Era isso que a América Latina tinha conquistado: eleições, partidos, transferência de poder, o kit básico, digamos. Mas o que as pessoas queriam, a razão da insatisfação delas, era o que está na direita, a cidadania integral. Uma democracia de verdade, com uma lei que valesse para todo mundo, com segurança, com saúde, com educação e com um Estado que serve e não que humilha. Era a diferença entre a democracia no papel e a democracia na vida real. Pois é, já se passaram 20 anos desde que esse diagnóstico foi feito. E a pergunta que não quer calar é: será que esses desafios ficaram no passado? A pobreza, a desigualdade, um Estado que não alcança todos e a crise de confiança. Será que isso ainda faz parte da realidade da América Latina hoje? Fica aí a reflexão sobre o longo e, convenhamos, bem complicado caminho da nossa democracia.